Era uma manhã fria e silenciosa em Tuam, no oeste da Irlanda, quando um suspiro vindo do passado começou a se tornar audível. Sob os escombros de um convento histórico emergiu um segredo que carregava consigo décadas de dor, silêncio e negação. Sob o solo, em câmaras subterrâneas lembradas apenas pela terra menos, ou ignoradas por ela, menos repousavam ossos de bebês, pequenos restos de vidas que nunca tiveram nome, enterro digno ou memória preservada. Entre 1925 e 1961, funcionou ali um lar sob o controle das irmãs da congregação Bon Secours. Era um local designado para acolher mulheres grávidas que se encontravam fora do casamento, chamadas de mães solteiras, em uma sociedade cercada de preceitos e julgamentos. Essas mulheres, muitas adolescentes ou jovens, eram enviadas por famílias envergonhadas, pela igreja ou por autoridades locais, afastadas da comunidade, marcadas por uma culpa imposta. Ao chegarem, eram rapidamente internadas, sem poder permanecer com seus filhos, que na maioria dos casos nasceram nesse ambiente carregado de opressão. As mães trabalhavam incansavelmente, muitas vezes por até um ano, em atividades domésticas como limpeza, lavagem, cozinha, menos sem remuneração, menos acreditando que assim compensavam o abrigo. Seus bebês nasciam em condições precárias, carência de cuidado médico adequado, frieza nos dormitórios, alimentação escassa, isolamento devastador. Essas crianças, nascidas em meio ao preconceito, viviam sob riscos constantes. As enfermidades que hoje ansiosos chamaríamos de negligências, varriam aquele lugar com fúria letal. Tuberculose, sarampo, pneumonia, gastroenterite, convulsões, anemia, bebês frágeis, em muitos casos prematuros ou com poucas semanas de vida, sucumbiam com uma frequência dolorosa, assim que faleciam, sem batismo, sem nomes. Eram enterrados em um tanque séptico subterrâneo, sobre o qual ninguém ousava falar. Era um lugar improvisado, indigno, macabro, estruturado originalmente para o descarte de resíduos. Ali, dezenas, talvez centenas de ossos repousaram por décadas em silêncio. Durante muito tempo a gente da cidade evitava aquele lugar. Alguns mencionavam, em voz baixa, que crianças desapareciam misteriosamente. Outras contavam ter visto corpos cobertos por tábuas sendo transportados sob a lua. Algumas pessoas suspeitavam, mas o medo de confrontar um sistema poderoso silenciava até o coração. Décadas mais tarde, em um ato de coragem, uma historiadora local começou a juntar os fragmentos do passado. Ela descobriu registros de quase 800 mortes registradas naquele lar, mas apenas 2 enterros oficiais. As demais vidas, desaparecidas no vazio institucional. A comunidade reagiu com descrença, raiva e perplexidade. Como algo tão monstruoso pôde existir menos ali, entre a igreja, o Estado e os muros da cidade? Escavações iniciaram, especialistas cavaram camada por camada, retirando cada osso com respeito e cautela. Restos de fetos. Bebês entre 1 mês e 3 anos, restos de roupinhas, pequenos objetos, sinais de corpos colocados com pressa, quase como se ali não se dignasse sequer oferecer um caixão. Os ossos contavam histórias de fome, de frio, de condições insalubres. Muitos poderiam ter sobrevivido se tivessem sido conhecidos, cuidados, amparados. Em alguns casos, havia sinais de doenças prolongadas. Em outros, o simples fato de terem nascido em um lugar hostil se tornou sentença de morte. Hoje a exumação se estende por meses, talvez anos, um processo que busca devolver identidade, nome e dignidade a essas vidas soterradas. Amostras de DNA são coletadas com esperança de encontrar parentes vivos. A intenção é dignificar cada criança com um túmulo respeitoso, um memorial, uma lembrança pública que diga: você existiu e importa. Este é um capítulo doloroso da história irlandesa. Mulheres marcadas pela vergonha, cujos filhos morreram e foram esquecidos. Um sistema que se dizia religiosamente compassivo se revelou cruel, isolou, negou cuidado, enterrou sem registro. O lar de Tuam
era administrado por freiras, mas seus atos foram geradores de morte silenciada, menos um castigo velado, nascido do julgamento moral. Que essas crianças, agora, tenham voz. Que os suas leis, mesmo que já longe, sejam reconhecidas, que a memória tenha retorno, e que nenhum lugar do mundo volte a transformar tanque de esgoto em sepultura invisível de inocentes.